Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, dizia eu, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E nós gostaríamos, logo na abertura do programa, de agradecer o querido amigo telespectador que tanto participa do nosso programa, isso já completos 11 anos e 6 meses no ar. Faz tanto tempo, a tecnologia avançou tanto que no começo a gente só recebia telefonemas. Lembram-se? Alô? Já atendi de mim. Alô, a produção do Show Mais? Pois não. A pessoa ligava pedindo tema, sugerindo reprise, sugerindo convidados. Era um espetáculo. Continua sendo legal, só que agora não é mais assim. Agora nós temos o nosso computador aqui, ó. É só você digitar www.tvmaisabc.com.br. Tome cuidado com o mais, não use o símbolo matemático e sim escreva por extenso MAIS, ficando desta forma, isso, www.tvmaisabc.com.br. Você vai abrir a front page, que é da televisão, do canal como um todo, com a nossa grade de programação, que está um espetáculo e está melhorando a cada dia. Aí você vai no ícone do Show Mais, clica, aí sim abre a página principal do Show Mais. À esquerda, logo de cara, você vai ver um playlist com todos os programas que podem ser acessados na íntegra e, o mais importante, de qualquer parte do planeta Terra. Pode te assustar, assim como o nosso programa agora. Nós estamos vistos, eu sei, porque a gente recebe sistematicamente e-mails de Ushuaia, na Patagônia Argentina, e mais recentemente também, eu não sei quem espalhou, deve ter sido algum pinguim lá, em Monte Calafate, também na Patagônia, meio Patagônia Argentina e chilena. Um espetáculo. Eu sempre digo, lá escurece muito cedo, faz muito frio, fica aquela pinguinzada tudo em volta, só resta assistir o Show Mais. Gente, eu nunca comecei um programa durante esses 11 anos e 6 meses sem questionar, sem perguntar a parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, uma turma muito boa que já está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, se eles estão afins ou não de colocar mais esta edição no ar. Porque nós precisamos do famoso New Blood, o novo sangue, o sangue novo, mas em compensação eles têm de estar afins, senão nada acontece. Então, sejam sinceros, uma resposta curta e grossa. Vocês querem colocar a edição número 2423. Querem colocar esta edição no ar? Sejam sinceros, sim ou não? Sim! Micho, alguém abaixou aí o operódromo. Vou perguntar novamente, atenção, Jimmy Cliff, estão afins, sim ou não? Sim! Melhorou um pouquinho. Então, atenção, senhoras e senhores, atenção, parte operacional, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema de hoje, Jimmy, é Em Busca da Felicidade. Levanta aí, Jimmy Cliff. E para esse tema bastante importante, nós estamos recebendo o palestrante e mentor da felicidade, Maurício Patrocínio. Palmas para o Patrocínio. Obrigado, Darcio. Prazer. Obrigado, prazer muito grande em recebê-lo. Estamos recebendo também o sócio fundador da Trio Barras de Cereais, Jorge Gonçalves. Obrigado também, Jorge, por ter vindo. Ô Maurício Patrocínio, o que te levou? Você é bastante jovem, essa preocupação de buscar a felicidade acontece geralmente um pouco mais tarde, não é? Quando a gente chega à conclusão que sem ela não se pode viver. Mas o jovem já é feliz por natureza, e você o é, não é? O que te levou a
essa decisão? A felicidade é o que a humanidade mais busca ao longo de toda a história da humanidade, né? E acredito que vai continuar buscando. E essa minha busca, não pela minha felicidade necessariamente, mas também por ela, mas sobretudo em ajudar as pessoas a serem felizes, ela começou ainda mais jovem. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu andava com a minha mãe pelas ruas, com meus pais, e olhava aquele monte de gente insatisfeita, infeliz, triste, decepcionada, deprimida, sozinha, solitária, e eu perguntava para minha mãe: mãe, por que as pessoas não são felizes? E ali eu comecei a ficar com aquela pergunta na minha cabeça. Ao longo da minha história fui criando a minha carreira, escolhi ser administrador de empresas, busquei a presidência de uma empresa, até que chegou um determinado ponto da minha carreira que eu voltei para aquela pergunta e defini como meu propósito de vida. Eu acho que a gente tem que ter um propósito de vida além do material, do que se conquista material. E o meu propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas a serem mais felizes. Mas você era muito novo, né? E você já era um grande observador social, digamos assim. Você coloca alguma dose de espiritualidade para um menino de 8 anos ter esse poder aguçado de observação? Olha, eu não sei, a espiritualidade é algo também que pode ser discutido amplamente, né? Eu não tenho uma resposta nítida para isso, tenho a minha crença, nas minhas crenças eu me coloco à disposição, né, do Pai, para que eu possa ser um veículo dele, mas sobretudo, em vez de buscar uma resposta para isso, eu acredito que, e a espiritualidade tem muito a ver com a felicidade, obviamente, a relação que a gente tem que ter com essa espiritualidade. Então, eu acredito que Deus, seja lá como cada pessoa chame na sua religião, na sua crença, Ele quer que a gente faça o bem para as pessoas. Então, se eu querer ajudar as pessoas a serem mais felizes, eu estou fazendo o bem para as pessoas, obviamente que de uma forma indireta eu estou seguindo uma determinação lá de cima. Claro, ele está plantando para você mesmo. Não é? Eu acho que a lei da atração é a coisa mais segura que existe. Ela pode não ser muito aparente, ela pode não ser imediata, nem imediata, mas não tem outra saída. Pode ter certeza. Se você planta milho, você vai colher milho. Tem gente que planta milho, quer colher feijão? Aí é impossível. É impossível. Né? Aliás, não só o plantar e colher, mas também o plantar, o saber cuidar, porque aquela semente que você planta, ela vai germinar. Algumas germinam, outras não. Algumas germinam e se fortalecem, outras secam ao longo do caminho. E ela vai dar frutos dali a um tempo. O grande problema é que muita gente planta milho e quer colher feijão, outras pessoas plantam milho hoje e querem colher amanhã. Tem o tempo para se desenvolver, tem o tempo para você saber cuidar, né? O tempo ele é fundamental. Claro, e tem o Tratado da Terra também, não pode esquecer que vai ser a grande caldeira, não é? Que vai surtir. Absolutamente. E o cuidar na medida certa, porque você não regar, seca, e você regar demais apodrece. Tá certo. Né? Assim como adubar. Né? Então, agora, o fato é, se você planta o bem, é natural. Eu tenho um filme que é A Corrente do Bem, um dos filmes mais espetaculares que eu já assisti, um filme inclusive bastante antigo. Você imagina, ainda que seja utopia, mas eu prefiro sonhar grande porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você imagina que uma pessoa faça o bem para uma, que faz para outra, que faz para outra, que faz para outra, que faz para outra, e aquilo vai voltar para você. Ou seja, tenha um fundo espiritual isso ou não, mas como é bom fazer o bem. Né? Aliás, a Leila Navarro, uma palestrante também, ela disse uma vez que felicidade é fazer o bem para as pessoas. Né? Quando você faz o bem, aquele sorriso, aquela gratidão, quando não é para o teu ego, porque tem muita gente que faz o bem simplesmente para buscar reconhecimento ou para se livrar de uma culpa de algo errado que fez no passado. Mas quando você faz o bem não intencional, quando você faz o bem não esperando algo em troca, aquilo naturalmente já retorna imediatamente com um sorriso, com um sentimento de paz. Com certeza. Como é bom ser bom, a gente poderia definir. Jorge Gonçalves, um grande empresário aqui presente também, para definir para a gente, para nos orientar, não é, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, não é, a resiliência não só dele, um sócio proprietário, como também da empresa como um todo. Fale um pouquinho da sua empresa e de você em relação à empresa, o Jorge. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou o fundador, um dos pioneiros nessa área de alimentos saudáveis, né? Uma das poucas marcas pioneiras nesse setor, é um segmento muito exigente, né? Ela exige qualidade, ela exige saudabilidade. E de uma forma eu me sinto bastante vitorioso,
por ter criado uma das maiores marcas hoje no Brasil, né? Ela tem uma liderança brasileira, né? Nesse setor de cereais em barra. Esse mercado atual, a economia atual hoje, eu sempre digo que o pessoal vem me perguntando se durante os meus 40 anos aí de mercado, se eu já tinha visto alguma coisa parecida. Eu nunca vi. É um bicho diferente, mas é um bicho que a gente vai ter que aprender a domesticá-lo, né? E através do quê? Através do teu otimismo. É uma nova bactéria, né? Através da tua criatividade e principalmente através da sua força mental, né? Porque é igual a qualquer, eu digo que a economia é igual a qualquer esporte. Vence quem tem uma força mental, uma concentração melhor, quem tem uma resiliência mais forte, quem procura isso dentro de si. E, obviamente, a gente sabe que não é todo mundo que tem isso, mas se você buscar, isso que a gente estava falando, dentro de você, essa força, todo mundo encontra. E desde quando vem sua empresa? Nossa empresa já está aí desde 94. E a gente vem liderando esse mercado já há mais de 7 anos e sempre inovando. Nossa empresa é reconhecida pelo mercado pela inovação. Eu espero que a gente tenha, nesse momento da economia toda com essa dificuldade toda, que a gente consiga ter essa criatividade para sairmos dela até com mais força, né? Esse é o nosso objetivo. Mas vocês estão sentindo essa onda de bastante, perto, né? A gente está sentindo muito, mas, por outro lado, é nas dificuldades que saem as melhores ideias, as criatividades afloram, e eu acho que a nossa empresa, eu criei uma empresa com esse DNA. De criatividade, de muita força para sempre se suplantar. E nós estamos num país que ele tem essas ondulações muito grandes, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver esse antivírus, né? Como você chamou de bactéria, nós temos que ter um antivírus natural para conseguir de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, enfrentar um novo vírus, né? Agora, Maurício, veja, a gente nota que é uma empresa com saúde, não é? Sócios com saúde, com vontade, com inventivas, não é? É isso que move realmente esse momento, não é? De necessidade de você não ser mais você tem de ter um diferencial. Exatamente. É nos desafios que se prova o valor das pessoas e das empresas. Um desafio justamente faz isso, né? Um desafio, ele te tira da zona de conforto, e um dos maiores riscos que existem, e eu passei por algumas crises, apesar de eu ter 38 anos, mas eu me lembro de várias crises, e uma dos momentos foi quando a gente saiu da crise lá atrás, quando a gente saiu quando a inflação desapareceu, muita empresa quebrou justamente pela estabilidade, que para elas virou uma crise, né? Você lembra da época que o estoque, muita gente fazia dinheiro com o estoque. Vivia do overnight, lembra? Vivia do overnight. Quem não sabe se adaptar, a gente tinha uma crise absurda, com inflação de 80% e etc, e tudo direcionava para o fim do mundo, pelo menos no Brasil, do fim da economia do Brasil, que o Brasil ia falir. No entanto, de repente, encontrou-se uma solução, o Brasil começou a movimentar a economia, e essa busca, esse encontro da estabilidade econômica foi um problema para muitas empresas. Por quê? Porque a magia, na minha opinião, tanto dentro do âmbito profissional como do pessoal, é você estar preparado para os desafios, porque eles existirão. A felicidade não é a ausência de desafios, mas é a abundância de momentos felizes frente a desafios e tristezas. Logo, você precisa estar preparado para que quando eles apareçam, de uma forma positiva, criativa, construtiva, você possa então vencê-los. E certamente, se você o fizer, você vai acabar saindo desse desafio muito melhor do que entrou. Tem uma pergunta lá que está me chegando agora. Israel Menezes, obrigado por ter passado o e-mail. Por que o senso comum assemelha dinheiro com felicidade? Porque a gente sempre quer a felicidade da forma mais rápida, né? Imediatista. A gente quer a felicidade de uma forma mágica. Diz que dinheiro compra felicidade. O dinheiro não traz felicidade sozinho.
né? Mas a falta dele traz uma tristeza do cão. Então a gente tem que ter uma relação com o dinheiro. Mas você pode ser feliz sem ele também. Você pode ser feliz sem ele e você pode ser feliz com ele. E tomara que você seja feliz com a abundância dele. Ter dinheiro, né? Não é pecado. Ter dinheiro não é pecado, o dinheiro não é sujo, como quando a gente é pequeno, a gente ouve, tira a mão do dinheiro porque o dinheiro é sujo. Eu às vezes vejo falando isso para os meus filhos. O dinheiro não é sujo, o dinheiro sujo é aquele conquistado sem integridade, sem honestidade ou sem qualidade, né? O dinheiro é muito bom, a gente não deve ter culpa em buscar o dinheiro, a gente não deve se sentir mal em ter dinheiro, mas a gente tem que buscar um dinheiro com qualidade e ver o que a gente faz com o dinheiro. Tem gente que quer dinheiro a qualquer custo, tem gente que topa tudo por dinheiro, tem gente que faz qualquer negócio. Aí sim, o dinheiro ele pode até chegar e vai trazer infelicidade, né? Agora, quando você busca o dinheiro de uma forma... com um dinheiro com qualidade, você naturalmente, aquele dinheiro vai te trazer felicidade, porque junto com ele traz conforto. Tem uma coisa do dinheiro que fala do dinheiro trazer felicidade. Tem gente que acha que vai ser feliz quando comprar aquele carro, quando comprar aquela casa. A tua felicidade não pode depender de algo nem de ninguém, né? Agora, aquilo que você compra tem que servir para o teu conforto. Aquele carro dos sonhos, que seja para o teu conforto e não, que é o que a gente muitas vezes faz, a gente compra algo que a gente não quer para mostrar quem a gente não é para um monte de gente que a gente não gosta. É verdade. Né? Então aí sim, essa relação com o dinheiro, ela tem que ser entendida em relação à felicidade. É muito bom e eu desejo muita abundância financeira para todos, mas que seja um dinheiro de qualidade. Você já viu, por exemplo, outras crianças assim como você, ou era com 8 anos, com todo esse entendimento? Olha, seus filhos são assim, por exemplo? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos e eles têm uma sensibilidade interessante. Eu acho que muito do que eu sou, obviamente, é pelo meu berço. Eu tenho uma mãe e um pai que são grandes exemplos. O meu pai é o meu grande exemplo profissional. Eu queria ser igual a ele, daí eu cresci na área de administração de empresas e me tornei presidente de empresa. E minha mãe acaba de completar 30 anos comemorando a presidência frente a uma ONG que chama Intercaritas, lá em Interlagos, Zona Sul de São Paulo, que fizeram a diferença para um monte de gente. Então eu acho que muito é desses valores, né? E quando eu me tornei pai, eu pensava muito o como educar meus filhos, né? O que ensinar, como fazer. E, sobretudo, eu ponho na minha cabeça, eu tenho que transmitir valores. Eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que existe sim. Existem crianças que muitas vezes você vê que são realmente fora da curva. Eu sempre fui um pouco mais introspectivo, eu sempre fui o amigo do papo cabeça na adolescência, né? Eu acho que eu realmente, diferente de muitos, eu pensava... Mas os meninos que conviviam com você não entendiam muito o teu pensamento? Não, eu acho que acabava sendo interessante, porque todo mundo na época da dificuldade, na época de um desafio, me ligava. Até hoje, né? Eu tenho esse programa que chama Discutindo a Felicidade. Até hoje, quando alguém não está muito bem, me liga, fala, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Então, vou ligar para alguém feliz, né? Maurício. Até porque eu faço um desafio sempre, eu sou muito positivo. Para que ser negativo, né? A gente é negativo por natureza. Então, por cautela, às vezes. Qualquer pessoa por cautela. E naturalmente você tem que... você lembra mais do negativo para você não se machucar de novo. Né? Você deu um trupicão aqui na mesa, você vai lembrar daquela mesa com aquela dor que você sentiu. Né? Talvez um trauma, Maurício? É um trauma, né? Você cria aí... Aquilo cria um trauma, cria um medo. E aí você já fica negativo. Né? Já fica negativo. Com isso, obviamente a gente tende a ir para o negativo, né? E a gente tende às vezes a ser negativo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Porque que vira um vício isso, talvez. A crise, porque lá na empresa está tudo ruim, porque está tudo complicado. E eu falo para o pessoal, me traz coisas negativas que eu vou te provar que tem um lado positivo. Aliás, agora com o Face dá para a gente notar bem, você deve notar mais do que a gente, com a especialidade que você tem, do cara que é negativo, do cara que é otimista demais, daquele que está bancando o otimista, mas não é, aquele que é negativo e um dia ele está alegre, mas logo ele cai à tarde, ele já... O bipolar. Exatamente. As pessoas estão se expondo mais, né? Tem gente que gosta de colocar coisas, isso se percebe nitidamente, né? Quando você vê as pessoas em busca de plateia, em busca de audiência. Isso é complicado, porque às vezes você
começa a colocar coisas negativas, a compartilhar coisas negativas, é aquele cachorrinho que foi espancado, é a criança que foi encontrada morta na praia. É claro que a gente tem que enfrentar os fatos brutais, a gente tem que enfrentar a realidade, mas ficar remoendo a realidade não traz a lugar nenhum. A televisão mesmo, um programa como o seu, por exemplo, é um programa que traz coisas positivas, que traz possibilidades, né? Possibilidades, ideias, exemplos. Agora, tem outros programas que estão o tempo inteiro repetindo aquela cena do sequestro, da morte, do espancamento e etc. O que isso contribui, né? E não contribui nada, mas gera audiência, porque o povo gosta de... E a custo de quê? De um pessimismo, de uma coisa negativa, né? De um sensacionalismo, né? Na empresa, né, Jorge? Eu acho que hoje o DNA da tua empresa, você falou muito bem. Eu falando sobre isso, a minha diretora de RH me perguntou, porque nós tivemos que, infelizmente, fazer cortes, né, esse ano. E eu perguntei, fui almoçar com ela, eu falei, puxa vida, porque é uma coisa muito chata, pessoas que você investe em treinamento e tudo mais, depois você precisa demitir, mas infelizmente tivemos que fazer isso. E eu falei, poxa, e como é que está aí as pessoas que ficaram, perguntando para a Luísa, né? Ela falou, está todo mundo muito cabisbaixo, não sei o quê. E eu falei, olha, diga para eles ficarem felizes, porque eles são vitoriosos. Eles estão tendo trabalho, eles estão tendo emprego. Claro, então, lógico. por favor, imita isso. Passaram-se 10 dias, voltei a almoçar com ela, falei, olha, eu fiz aquilo que o senhor falou, que está todo mundo feliz. Olha lá, olha lá. Gente, eu tenho de interromper um pouquinho e rapidamente, pois não? O intervalo agora, de imediato, para vocês ficarem felizes. Tá bom. Já a gente volta então. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais, edição 2423. O tema Em Busca da Felicidade. Eu sempre falo, o nosso programa começa logo após as 18h04 aproximadamente, logo após Dom Nelson Westrop e a hora da Ave Maria, né, no Caminho de Luz. Mas palavras maravilhosas, diárias, do Dom Nelson Westrop. Logo em seguida, você vê a abertura do Show Mais com os patrocinadores oficiais, A, B, C, D, e assim nas chamadas também durante todo o tempo, durante dia e noite, entram as chamadas com os nossos patrocinadores oficiais, patrocinadores de credibilidade. Só que além desses patrocinadores, nós temos um Concurso, porque ele está conosco desde o primeiro programa. Você falou que o programa tem não sei quantos anos, 200 anos. Eles patrocinam o programa desde o começo? Patrocinam. Pode perguntar para a Rosa Dermedinha aqui se eu estou mentindo. Rosa, não me deixa mentir sozinho aqui. É a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, só de fachada tem mais de meio quilômetro. A loja é todinha de vidro temperado. Ela é a própria vitrine. É uma loja com novidades diárias, é um espetáculo. Quando você der para alguém um presente da LL, a pessoa vai notar que é um presente diferenciado. Marque lá com as consultoras, dê um pulinho, vá com uma amiga, faça dessa ida um passeio, tome um cafezinho, um chazinho. Quer conhecer de perto os produtos da LL? Me dê sua mão então, por gentileza, cuidado com o degrauzinho aí. Venha comigo, vamos lá. Vou a LL com a Maria das Graças na próxima terça-feira, por exemplo. Só que você tem que pôr o endereço tudo certinho. Não deixe de bater um papo com as consultoras. Se precisar, elas vão até a tua casa. Vão lá sim, vão lá sugerir e dizer para você tudo que pode ser feito. Rua Laura, 740, marque aí.
é uma esquininha que tem, você descendo a Avenida Portugal. É um espetáculo, fica em Santo André. LL. Estamos de volta com o Show Mais, recebendo hoje para o tema Em Busca da Felicidade, o Maurício Patrocínio, que é palestrante e mentor da felicidade, e o senhor Jorge Gonçalves, que é sócio fundador da Trio Barras de Cereais. Como é que surgiu a Trio Barras de Cereais? Então, ela surgiu como muitas coisas acontecem na vida, por acaso. Nós não estávamos no segmento e a gente era terceirizador, nós terceirizávamos produtos e fornecíamos produtos de ingredientes para uma empresa que estava iniciando a fabricação de barras de cereais. E eu achei que eu queria produzir para eles também a barra de cereais. Até então vocês produziam o quê? Nós produzimos os Rice Krispies, que são os componentes da barra de cereal. Ah, tá. Então nós fornecíamos para indústria de chocolate. Não o produto final. Não o produto final. E aí, por alguma loucura dos empreendedores que baixa aquele santo de loucura, né? E nós resolvemos comprar um maquinário para fazer barra de cereais, com o intuito de vender essa terceirização, essa produção para uma empresa que estava iniciando. Uma temeridade, mas quando você é empreendedor, você não mede muitos riscos. E o que houve? Houve o que tinha que acontecer. Eles falaram, não, quem falou que a gente queria esse produto de vocês? E aí nos obrigaram a entrar nesse mercado. Tá. E depois de, 2, 3 anos, nós acabamos pegando a liderança desse sujeito e até depois ficamos amigos. Ele falou, poxa, eu deveria ter feito a terceirização com você, você não viraria uma marca tão conhecida como a nossa. E, em cima disso, a gente foi evoluindo. Mas, basicamente, a história da empresa se resume nessa coincidência, nessa sorte que eu tive, né? O que prova que a necessidade, né, o Maurício, ela força determinadas posições da gente, né? Sem sombra de dúvida. Quantas decisões a gente não toma, porque você não está vendo outra saída, é por aqui que eu vou, meu. E pumba! E esse é o grande dilema, né? Você tentar criar a tua própria crise no sentido de você se movimentar antes que a crise chegue, né? O tempo inteiro a gente tem que se reinventar. Eu achei interessante que o Jorge falou da questão do risco, né? A gente tem muito medo, a gente tem uma relação de risco e conforto. Então, quanto menor o risco, maior o conforto, né? Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande, porque eventualmente você não quer correr risco, você fica confortável, mas o conforto de hoje é o desconforto de amanhã. Parece que tem uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo, é a tal zona do conforto. É a zona de conforto, absolutamente. Ela te deixa inerte lá, você só põe o narizinho para fora e volta. O conforto é bom à noite, né? Você chega em casa, você tem uma cama gostosa, você deita, você tem o conforto do teu lar. No outro dia você acorda, o despertador toca, você vai para a rua, esteja frio, esteja sol, esteja chovendo, neve, o que for, para você construir e garantir o teu conforto. Agora, o conforto o tempo inteiro é complicado. E o ser humano é isso, ele busca o conforto o tempo inteiro. Então, cabe a nós buscarmos assumir riscos, e é o que aconteceu com a Trio, né? Quer dizer, uma empresa de fornecedora de insumos, de matérias-primas para a indústria, se torna a maior fabricante daquele tipo de produto no momento certo, na hora certa. E aí é sorte, aí os teus amigos, né, Jorge? Diga, vocês são você teve sorte. É sorte, a sorte. E aconteceu o que o Jorge disse, o que deveria acontecer, não é? Quem disse que nós queríamos? Então pode chá comigo, você fala. Exatamente. Chá comigo é a frase da empresa. Mas então não tinha muita saída, a única saída era andar para frente. Não dava mais para voltar, o maquinário já estava lá pronto, os funcionários, não tinha mais como devolver o maquinário. Aliás, o Fidel Castro tem uma frase, acho que é a única boa. Você não dá um passo para trás, mas nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso, é para frente sempre. É para frente, é verdade. Exatamente. Você tem aquele, o americano ele fala point of no return. É verdade. Né? A gente tem que buscar esses pontos do não retorno. E aí é onde você encontra a oportunidade. Se você arrisca a ponto
de chegar num patamar que você investiu um dinheiro, você tem aquele sonho, você acreditava naquilo. Agora, vai chegar um momento que todo mundo vai falar, isso não vai funcionar. Tem momentos que vão ter dificuldades, tem momentos que você vai oferecer o teu produto e ninguém vai querer. Tem momentos que vem um cenário macroeconômico que você acha que está tudo acabado. Só que você está num ponto que você não pode voltar atrás, porque voltar atrás você não... Agora, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Essa é uma frase típica para ser usada na crise. O dólar está alto. Bom, então eu vou vender para fora, porque exportando o meu produto eu tenho benefícios fiscais e hoje o meu produto está muito mais barato lá fora do que aqui, então eu vou exportar. Então a gente tem que buscar essa oportunidade. Claro. Né? Eu sempre digo que uma palestra, um livro, um filme, uma frase de efeito, uma conversa às vezes com a tia, não é? Que ela solta uma frase e você pim, dá um clique. Dá um clique, não é? É fácil e é difícil, porque tem aquele introvertido, tem aquele pessimista, ó chuva, hoje ó sol, ó garoa, né? Ele não sai daquilo, quer dizer, como? Aí eu pergunto a você que é um especialista, como fazer dar esse clique nessa pessoa que é tão difícil de dar ouvidos? Olha, a gente pode ajudar a pessoa até o ponto que ela quer ser ajudada, né? Então, eu não tenho controle sobre a mente de quem está do meu lado. Eu, por exemplo, eu sou um disseminador de positividade. Então, tudo que eu falo, tudo que eu vejo é do ponto de vista positivo. Até porque dá o mesmo trabalho ver o positivo e o negativo. Agora, depende da pessoa. Então, chega um momento, tem até uma frase que eu digo, afaste-se dos negativos e aproxime-se dos positivos, tanto pessoas como pensamentos. E quando eu falo afaste-se dos negativos, não é se afastar de uma pessoa que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda, que está numa situação que você precisa ir lá, que você precisa dar a mão, que você precisa puxar. Agora, tem gente que você fala, olha, não vai por aí porque não é o caminho, não é assim, veja o lado positivo, você tem tanta coisa boa, você tem tanta coisa legal. E a pessoa reclama, chega uma hora que não dá. Eu outro dia com a menina que trabalha lá em casa, a Michele, é um barato porque ela aprende comigo e eu aprendo com ela, né? Ela chegava todo dia em casa e falava, seu Maurício, porque meu filho está doente? Seu Maurício, porque o ônibus? Seu Maurício, porque o trânsito? Seu Maurício, porque eu estou morando com... Eu falei, Michele, olha que coisa maravilhosa, você mora com a tua mãe é uma pessoa maravilhosa, olha teus filhos, que lindos que são, olha, doente eles vão ficar, mas olha o lado bom. Aí ela parou assim, olhou, falou, seu Maurício, você tem razão, eu tenho que ver a coisa positiva. E hoje ela já chega sorrindo muito mais do que no passado. Claro. Né? Agora, depende da pessoa, a gente não consegue, a gente ajuda até o patamar que ela quer se ajudar. Então, o meu papel nas minhas palestras e que eu vou nas empresas, nas organizações, é chacoalhar as pessoas para que aquelas que estejam dispostas deem um clique. Agora, aquele que quer ver o copo mais vazio e tampa os ouvidos, diz que o pior cego é aquele que não quer escutar. Porque a visão ele já não tem, mas ele poderia aguçar a audição dele, né? Então cabe a nós aconselharmos, por isso eu sou mentor. Aquele que quer ouvir, vem junto ser feliz. Aquele que não quer, paciência. Venha. A questão, por exemplo, muita gente reclama, eu estou sem emprego. Isso, não especificamente nessa fase, que é uma fase diferenciada, né? Aí você pergunta, mas você tem mandado currículo? Já mandei para todo mundo. Quantos currículos você mandou? Mandei uns 10. Gente, currículo tem que mandar 1000. Ou já cansei de mandar. Como cansou de mandar? Não, e a pessoa já tem aquela ideia, exatamente, que todo mundo pegou o currículo e abominou, falou, nossa, que funcionário ruim. Gente, de cada 10 currículos, meio é lido, meio é visto. Então você tem que mandar, semear a mão cheia, que nem diz o poeta, esperando que o universo te dê a chance de uma hora alguém abrir uma gaveta, alguém pegar no monte o teu currículo e alguém gostar. Difícil, dificílimo. Agora, se você não mandar, impossível. Exato. Que é a coisa da sorte, né? Você faz a tua própria sorte. Tem uma palavra que eu uso que chama serendipity. Você conhece, Jorge? Já ouvi falar. Serendipity é uma palavra em inglês que quer dizer um acidente feliz. Eu consultei essa palavra, falei, poxa, um acidente feliz, o que é um acidente feliz? É uma sorte. É aquela hora que você está em algum lugar e de repente, acontece muito com os apaixonados, né, que estão andando pela rua e de repente, bum, bate aquele olhar 43 e se apaixonam. Às vezes em relação a um emprego... Muito em comercial de desodorante acontece muito. Bastante, ainda mais no desodorante, né? E aí... como é que a gente faz a nossa própria sorte? Aí eu continuei procurando,
Achei essa frase de Louis Pasteur que falava: o acaso apenas favorece as mentes preparadas. Logo, eu posso fazer a minha própria sorte desde que eu trabalhe a minha mente, desde que eu vá atrás com as atitudes certas, buscando as pessoas certas e frequentando os lugares certos. Né? Eu venho do mercado de venda direta, de venda porta a porta, essa que as pessoas vendem produtos, compram por um preço, vendem por outro. Essa é a época que esse mercado mais cresce, porque quem está sem emprego, perdeu o emprego, vai vender produtos, tem um lucro e desenvolve os seus negócios. Então, não pode ficar parado, senão a crise vai chegar. É verdade. E tem um slogan do tênis, né? Acho que é da Nike, Just Do It. Você tem que fazer alguma coisa, meu. Levanta e faz alguma coisa. Sim. E sempre tem coisa para fazer. Sempre. Não é? Você fica sentado dia e noite assistindo televisão, o que pode acontecer? Nada. No máximo levanta para fazer um xixi. Não é? Aí dá uma fome. Não pode. Vai na geladeira até a hora que a geladeira está vazia. Correto. E o pior é que deprime, né? O não fazer nada, você acaba se deprimindo e acreditando muito, que vai recalcando cada vez mais, vai criando uma camada negativa de enxofre, né? Exatamente. Aí a pessoa não consegue se desvencilhar. Exatamente. Então tem que sair mesmo. mesmo. Nós vamos fazer baseado nessa lei do Just Do It, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós precisamos faturar. Já a gente volta. Até já. Pronto, já estamos de volta com Em Busca da Felicidade. Mas desde o começo vocês estão falando e ninguém falou o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque não existe o mapa da mina. Não existe Em Busca da Felicidade. Cada um procura a sua. Mesmo porque a felicidade é diferente para mim, para você, para o nosso companheiro, que está felicíssimo vendendo trio de barras lá, que ninguém segura, não é? Eu não pensava que a gente podia ser feliz vendendo barra de cereais, mas existe. Claro, acho que a felicidade está em todos os lugares, depende de cada pessoa, como você falou, a felicidade é diferente para cada uma, as necessidades, né? E eu acho que não é dinheiro. Eu posso, pela minha experiência de vida, dinheiro realmente não é o que traz a felicidade. Ela pode trazer aquilo que o Maurício falou, conforto, e não muito mais do que isso. É verdade. Nesse momento aí de crise, todo mundo fala, mas como você não fala que o dinheiro não traz? Não traz. Eu acho depois tem a piadinha, não traz, manda buscar. Prefiro tá dentro de uma BMW, tudo isso aí é fofoca. Aliás, piada. As mulheres buscam felicidade, as solteiras, né, buscam felicidade no casamento, e os homens numa BMW, numa Mercedes, por isso carro. Que não dá certo. Então, aí acaba... Você sabe que essa coisa da felicidade é interessante. Todo mundo busca uma fórmula mágica para a felicidade e esquece que a mágica é você distrair o espectador aqui, enquanto você faz algo aqui. Então, a mágica é uma enganação, ou seja, as pessoas querem encontrar uma fórmula mágica se enganando. Uma ilusão. Ele é chamado ilusionista, inclusive. Ilusionista, o mágico é ilusionista. Né? E que são muito bons do que fazem, mas eles criam uma ilusão. A felicidade, a forma que eu defino felicidade, obviamente, é como você falou, ela é individual, ou seja, o que é felicidade para você talvez não seja para mim, e vice-versa. Ela é temporal, porque o que me faz feliz durante esse tempo talvez não é a mesma coisa que vai continuar me fazendo feliz a partir dali. E ela é dinâmica. O que me faz feliz hoje talvez não me fazia ontem, quem sabe não me fará amanhã. Ela só pode ser usada em primeira pessoa. Nunca você vai poder falar o Dárcio é feliz ou o Dárcio é infeliz. O Dárcio é o único que vai falar eu sou feliz ou eu não sou feliz. A felicidade... o antônimo de felicidade é infelicidade. Então tem gente que pensa que eu estou triste, logo estou infeliz. O antônimo de tristeza é alegria. Eu inclusive criei o símbolo da felicidade, né? Porque a gente tem o joia, a gente tem o ok, a gente tem outros sinais que não podem fazer pelo horário quando a gente está bravo. Então o sinal da felicidade é você tirar o sorriso do rosto e colocar no coração. Ou seja, mesmo que você esteja triste por conta da crise, porque o teu relacionamento acabou, porque você foi traído, porque perdeu o emprego, porque até perdeu um ente querido, a gente acha que a gente é infeliz porque perdeu um ente querido, a nossa felicidade não pode depender nem disso. Eu posso estar triste, mas a felicidade depende do meu propósito de vida, depende do legado que eu vou deixar. No momento que você estiver passando dessa para uma melhor, e a gente espera que seja para uma melhor, né? O que é que você quer olhar para trás e ter realizado? Para mim, felicidade é isso, é você olhar para trás
e ver o legado que você deixou. A gente nota que você não cita a parte religiosa da coisa. Das mais variadas religiões, todas elas têm o mesmo escopo da felicidade, e qual é a visão de uma ou de outra em relação ao pós-mortem? Agora não... fiz uma pergunta. Agora fez uma pergunta difícil. Agora você misturou tudo aí. Nossa senhora. Nem eu sei o que eu perguntei, pô. Vamos falar de política. Eu acho que talvez seja até mais fácil do que... A religião é curioso. Eu acredito que existem N religiões. Quem sou eu para entender, né, de todas as religiões? Não sou expert. Gosto muito de conhecer as diversas religiões. Agora, eu acho que, sobretudo, mais importante, né, do que saber a visão da religião, cada um tem que conhecer a sua crença. Eu acho importante acreditar, né? Até aquele que não acredita já acredita em algo. Né? Eu acho importante que, uma vez que você se identifica com aquela religião, que você realmente pratique aquela fé, que você entenda daquela fé. A nossa relação com a religiosidade, com a espiritualidade é muito complexa, porque muitas vezes a gente culpa a religião. A gente fala que Deus me castigou, né? Deus não castiga, nas suas diferentes formas não castiga, né? Quem castiga é você mesmo. Muitas vezes a gente fica falando, porque eu já pedi para Deus e Deus vai me tirar dessa crise, Deus vai me arrumar um emprego, mas Deus não vai te ajudar se você não tira o teu currículo e começa a entregar para as pessoas. Um susto agora, né? Nossa senhora, por isso que tem aquela tarja lá, que você é responsável pelo que você fala aqui. Você é responsável pelo que você fala. Então, eu acho que a questão da religiosidade é a gente saber que a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que acreditar, a gente tem que saber pedir e a gente tem que saber agradecer. Mas no final do dia, tudo eu vejo como pai, né? E a gente chama ele de pai nas diferentes crenças. O pai é aquele que deixa o filho se desenvolver, que cria o filho para a vida, e na hora que ele fez tudo o que precisava, que ele merece, aí ele dá aquele empurrãozinho. Então eu não posso delegar demais para a minha espiritualidade, mas sim eu tenho que fazer o meu melhor, e aí eu tenho certeza que na minha crença... Vai ter um empurrãozinho. Vai ter um empurrãozinho. E ser resiliente mesmo, infinitamente resiliente. Porque se no final de tudo nada der certo, já deu certo, não era para dar certo. Exatamente. A gente luta. Porque a fulana me deixou, porque... E de repente tem uma outra esposa melhor do lado. Claro. Porque eu perdi o emprego, mas de repente você tem uma outra oportunidade muito melhor. E quantos problemas a gente teria desenfrentado se muitas pessoas tivessem deixado a gente antes dos problemas, né? Não é verdade? Quanto mais rápido você se livra do que não presta e de quem não presta, mais rápido você recebe aquilo que presta e aquilo que vai fazer a diferença. A gente podia até fazer uma comparação, né, senhores? Eu converso muito com os jovens aqui e eu sou o primeiro a incentivar a estudar no exterior, fazer um curso, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa. Que eu sempre digo, mesmo que dê tudo errado, e geralmente as viagens são problemáticas, né? Começa no aeroporto, perda de voo, atraso disso, atraso daquilo, chega no hotel, não tem reserva, tudo assim. Por isso que é bom viajar, pra você valorizar a tua cama, a tua casa, o box do teu banheiro. Aí eu falo, por pior que seja a viagem, por pior que seja a experiência, você jamais voltará ao mesmo. Com certeza. Jamais isso voltará ao mesmo. Isso para tudo, né? Para tudo. É um exemplo. Isso me lembrou o dia que meu filho chegou e perguntou para mim e veio contar que ele ia casar. Eu vou casar, papá, assim, ele pergunta para mim o que eu achava. Eu falei, se não for bom, vai ser bom do mesmo jeito. É claro. Né? Se não der certo, vai ser bom. Já deu certo. Vai ser uma grande experiência. Amanda de São Bernardo pergunta, a felicidade tem limite? Felicidade tem limite? Que bela pergunta. Não é? A gente viajar aqui. Eu acho que não tem limite. Eu acho que a nossa felicidade, ela tem que ser... A gente tem que buscar essa evolução Ninguém constante. vai falar, já estou feliz o suficiente. Já estou feliz o suficiente, não. Até porque, como eu dizia, que a felicidade é dinâmica, né? E ela é temporal. Então, o que me faz feliz hoje, provavelmente não é o que vai me fazer feliz amanhã. Isso é interessante o que você falou. Né? Isso é muito interessante. Pensa na nossa concepção, né? O que nós somos. Um embrião que é formado por um óvulo e um espermatozoide que torna um embrião, e a partir dali começa uma evolução.
E essa evolução, eu acho que a natureza nos explica tudo, né? Essa evolução, ela começa por uma duplicação de células que vai formando membros, que vai se preparando e cria aquele organismo perfeito para nascer. E aí, quando a gente nasce, a gente é dependente, altamente dependente. A gente começa a amamentar e começa a crescer. E a gente não se livra dessa dependência quase que nunca, hein? Quase que nunca, né? Mas a gente vai lidando com uma dependência diferente e é um ciclo, né? Até porque você vai, o teu sistema imunológico vai sendo desenvolvido, você começa a sentar, começa a correr e assim vai. E aí do desenvolvimento físico vai para o desenvolvimento mental e essa evolução continua. E chega um momento que o nosso desenvolvimento físico, o nosso físico começa a decair, entre aspas, mas o mental continua. E essa evolução continua até o último dia. Ou seja, aquela questão da felicidade, do limite da felicidade, sempre que eu evoluo, sempre que eu aprendo algo novo, que eu conquisto algo novo, e lá na frente, o velho sábio que olha para trás e ensina os seus netos que aquilo é felicidade, quando ele tem o propósito dele identificado. Mesmo que ele não tenha um físico saudável, tanto, mas ele pode ser feliz. Ele pode ser feliz. Ele, quando tinha um físico bom, ele aproveitou o físico. Agora que eu não tenho, em vez de lamentar a falta do meu físico, eu vou ser um mentor daqueles que têm o físico. E vai ser feliz por conta disso. E sabe o jovem que tem ouvidos para uma pessoa de mais idade, né? Absolutamente. A gente tem como presente do nosso lado pessoas o tempo inteiro que são colocadas na nossa frente para a gente aprender algo, né? Eu, graças a Deus, sempre tive a sorte. Aliás, nas minhas orações, você falou de religião, eu sempre peço para Deus colocar as pessoas certas na minha frente. É verdade. Né? E eu tenho discernimento para observá-las. É verdade, mas essa é a grande receita da vida, não é? E tomar decisões certas também, né? O medo das pessoas também vacilar em determinados momentos e optar pelo lado errado, né? A decisão é complicada, né, Jorge? Como é que foi na tua história, né? As decisões. Quantas decisões tomadas? As decisões foram tomadas sempre no otimismo, no que só vai dar certo. Em nenhum minuto eu pensava em situações ou ficava imaginando coisas que pudessem dar errado. E a partir da história que você nos contou, que você comprou a máquina para fazer as barras, a barrinha, demorou quanto tempo para você se desmembrar, digamos assim, não é? E ter a sua própria atividade e falar, puxa, acertei e vamos em frente. Quanto tempo demorou de hesitação, por exemplo? Esse tempo foi o suficiente para eu começar a mostrar o produto para as pessoas e começar a ter um feedback positivo. Você teve de ter vendedores, você contratou uma equipe, é isso? Vendedor era eu. Olha lá. Eu que tinha que convencer todo mundo o que era barrinha de cereais há 20 anos atrás. O cara falou, mas o que é isso aqui? Isso aqui não existe. Eu falei, como? Eu inventei um negócio que não existe, que ninguém conhece, né? E aí eu tive que explicar para todo mundo o que era, o que não era, o que funcionava. E hoje eu digo para minha equipe comercial, eu falo, poxa, difícil vender é quando eu comecei que ninguém sabia o que era esse produto. Hoje é muito mais tranquilo. Mas demorou, eu diria, 2 anos, não mais do que isso, para a gente já começar... Se fixar no mercado. Começar a se fixar no mercado. A partir de lá, só alegria. A partir de lá, alegria, tristezas em algum momento, né? Mas não infelicidade, tristeza só. Claro. Né? Porque a tristeza, você sai rápido dela, né? A infelicidade acho que é mais profunda. Né? E acho que é isso que o Maurício estava se referindo quando ele falou que tem essa diferença. Mas sempre, eu acho que o segredo da vida empresarial, eu acho que da vida de executivo, ou seja o que for, é nunca pensar nas possibilidades que pode dar errado. Porque possibilidade de você sair na rua, ser atropelado, começa assim. Saiu de casa, você já pode morrer, você pode ser atropelado. Quer dizer, existem milhares de possibilidades de dar errado. Eu acho que o segredo é não pensar nessas possibilidades. Aliás, tem um canal aí que passa nos intervalos as mortes estranhas que aconteceram até hoje, né? Uma delas, uma grande atriz de Hollywood, numa MG Sport, com um cachecol enorme, o cachecol enroscou na roda do carro, ela morreu enforcada. A outra na praia de Waikiki, no Havaí, me cai um coco, ela morre com traumatismo cerebral. A gente tem muito medo de morrer, mas a gente não tem medo de não viver.
né? Eu acho que essa tem que ser a nossa maior preocupação. Você falava de decisões e isso tem muito a ver com a vida. Nem toda decisão que a gente tomar vai dar certo. Com certeza. Agora, mas toda decisão, mesmo que não dê certo, é um aprendizado. É sempre olhar do lado positivo. Né? Óbvio, medir os resultados, medir os riscos, mas olhar pelo lado positivo e tomar a decisão. Agora, se não deu certo, aprende com aquilo e a próxima decisão vai ser melhor tomada. Maurício Patrocínio, palestrante e mentor da felicidade. O site é www.discutindoafelicidade.com.br. O Face é www.facebook.com/Maurício do Patrocínio. É isso? Maurício Facebook Patrocínio. Discutindo a Felicidade também, ou Maurício Patrocínio, tudo perfeito, junto. Perfeito. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Dácio, muito pelo grande. espaço. Obrigado. Foi um programa muito interessante. Muito feliz de estar aqui. E seja feliz também você. Obrigado. Jorge Gonçalves, sócio fundador da Trio Barras de Cereais. O site é www.lojatrio.com.br. Jorge, brigadão, viu? Foi uma aula de otimismo aqui de ambos, né? Para a gente passar para os nossos amigos telespectadores, que é tão simples, às vezes, as coisas são tão simples, a gente complica muito. Geralmente as coisas mais difíceis são as mais simples. Confusão, hein, Darcio? Obrigado, viu, Jorge, por ter vindo. E sua mensagem final também para quem está em casa. Olha, a minha mensagem é: seja otimista. Seja otimista. Entre ser pessimista e ser otimista, o trabalho é o mesmo. Então, seja otimista. Ok, gente, voltaremos amanhã com mais um tema e novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, ci vediamo domani, bella, tchau, fui! Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.